Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te canse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias obras dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A cidade de Éfeso era uma cidade rica, uma cidade comercial, e ela tinha um porto muito movimentado. E era uma cidade idólatra. Eles idolatravam a deusa Diana. E eles faziam muitas estatuetas em homenagem a ela, principalmente aqueles homens que trabalhavam, né, com ouro, com bronze, com prata. E eles trabalhavam muito e vendiam muito essas estatuetas. E ali, naquele mesmo local, naquela mesma cidade, foi fundada a primeira igreja de Cristo, né? Naquela cidade idólatra. É aí que Jesus se preocupou, né, em escrever uma carta para as 7 igrejas. Por quê? Porque ele percebeu que todas as 7 estavam errando em algo. Então ele começou a se preocupar com isso. E com Éfeso foi a primeira carta, foi para Éfeso, né? Então existia algo ali na igreja que incomodava Jesus. E essa deusa, ela era muito assim reverenciada, né? Lá na cidade. O templo dela era 7 maravilhas da Ásia Menor. Olha só como esse templo era. Imaginem vocês alguém fundar uma igreja num local desse, né? Num local em que a idolatria e o pecado era algo muito forte. Mas Jesus, ele se preocupou com essas 7 igrejas, principalmente a de Éfeso, né, que foi a primeira que ele se incomodou, que ele mandou a carta. E ali naquela igreja, Paulo, quando chegou ali, ele levou Priscila e Áquila e fundaram a igreja com eles. E ainda vários discípulos foram também na época para lá. O Paulo ficou um tempo lá fazendo evangelismo, mas o evangelismo que Paulo fez na época foi tão forte, que os milagres aconteceram, vários milagres aconteceram. Aquilo chocou a cidade começou a ficar preocupada com o crescimento da igreja. Houve muita perseguição, teve um período que Paulo resolveu se afastar e ir para outra cidade e deixar os irmãos ali naquela igreja, né? Congregando ali. Ali também foi uma igreja em que Maria, mãe de Jesus, congregou. João levou ela para a cidade de Éfeso, ela foi morar lá na cidade e lá ela ficou congregando com os irmãos. E Jesus, no início do primeiro versículo, a gente pode ver que Jesus fala das 7 estrelas e dos 7 candelabros. As estrelas significam os pastores das igrejas, que antes não eram chamados de pastor, eram chamados de anjos mensageiros, tá? Os pastores da igreja. E os candelabros significavam a luz, significavam a igreja, as 7 igrejas, era simbolismo das 7 igrejas. Por quê? Porque a igreja vencer a luz do mundo, era o significado. Então, Jesus, ele se preocupou com a igreja. Ele elogiou muito, ele disse, olha, essa igreja é uma igreja que tem uma obra maravilhosa, vocês trabalham muito bem, vocês estão sempre movimentando, vocês
pregam a minha palavra, né? Ele falou a questão da palavra, mas por outro lado também ele viu que a igreja era uma igreja muito paciente e muito sofredora, porque ela estava num ambiente hostil, um ambiente ruim de ficar, e elas estavam tentando modificar aquele ambiente. Então ele reconheceu isso. E ele também fez a exortação que ele fez foi para a questão do primeiro amor, porque a igreja se afastou do primeiro amor. Gente, o primeiro amor é a coisa mais linda, né? Quando você aceita Jesus, é uma coisa assim, fora de série. A gente quer modificar tudo, quer mudar tudo, quer orar muito, buscar muito pela palavra. Então, aquela igreja, ela era uma igreja que estava se afastando da parte espiritual. A parte material funcionava, mas a espiritual não estava funcionando. Então, isso criava um mal-estar, entendeu? Começou a criar um mal-estar. E Cristo começou a se preocupar. Uma coisa também que ele gostou, né, da igreja, é que ele verificou que a igreja era uma igreja preocupada com os falsos profetas. A igreja não deixava que eles se criassem ali. Então ele falou sobre o primeiro amor, que se a igreja se arrependesse, seria maravilhoso. Mas caso a igreja não se arrependesse dessa situação, ele tiraria o catiçal, quer dizer, ele terminaria com a igreja. Então, uma outra coisa também impressionante que ele falou foi a respeito dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que parece que falam, né, os estudiosos, que eles seguiam Nicolau, um chamado Nicolau. Eles eram grupos que eles entravam na igreja e se enfiavam, se embrenhavam na igreja, entravam, e em vez deles ficarem numa boa, seguindo a palavra de Cristo, se envolvendo com a palavra, o que eles faziam? Eles começavam a incomodar os irmãos para que os irmãos abandonassem a palavra do Senhor, para que os irmãos não focassem na palavra. Isso era terrível. Então foi aí que Jesus falou o seguinte, né? Aí Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, quando ele fala isso, Deus está falando da imortalidade. Nós temos que nos preparar para a imortalidade. Temos que ser salvos para mais tarde sermos imortais. Então é necessário que a gente viva uma vida equilibrada, que a gente ore, que a gente jejue, que a gente busque pela palavra do Senhor. Irmãos, se vocês gostaram do vídeo, do estudo, compartilhe, dê um like, siga no nosso canal para que a gente possa colocar mais estudos, tá? Abraços.